Bom dia a todos os companheiros e companheiras presentes nesta audiência pública. Saudar de forma especial a mesa aqui presente, presidida pela senadora Fátima Bezerra, a quem rendo minhas homenagens pelo trabalho que desenvolve nesta comissão. Quero até explicar, senadores e senhores senadores, que costumo estar aqui nas audiências públicas, mas hoje não consegui, como o meu estado é um estado com muito turismo, esse feriado me impediu de ter alcance aos voos que saem normalmente, que eu venho desde ontem que tento chegar aqui. Só consegui chegar nesse voo que sai de lá às 9 horas. Mas eu quero saudar o esforço desta comissão em tratar desse tema, tanto do ponto de vista do viés, do veso, né, da profissionalização, do reconhecimento da profissão de artesão, quanto do ponto de vista da discussão de uma política, de uma nova política para o artesanato no Brasil. E uma coisa que me chama a atenção é que eu acho que muitas políticas nossas, elas são fragmentadas em muitos organismos. Então, trata de artesão o SEBRAE, trata de artesão o Ministério de Micro e Pequena Empresa, trata de artesão o Ministério da Cultura, trata de artesão o Ministério do Turismo, né? E de fragmentação em fragmentação, nós permanecemos fragmentados no fazer, não é? Eu creio que realmente é uma área que precisa de uma renovação muito grande, eu diria, de uma conferência brasileira de artesãos, para que nós pudéssemos chegar na base e sair de lá com uma política de baixo para cima construída. Porque a política de artesanato, ou a chamada economia solidária, ou mesmo a economia criativa, é uma das grandes modernidades da economia no mundo de hoje. Há países que, através da economia criativa, como a Inglaterra, hoje estão, digamos assim, bombando o seu PIB, incorporando ao seu PIB toda a contribuição que é feita a partir da criação. E o artesanato e o artesão se enquadra completamente nesse perfil da economia criativa e que o governo brasileiro precisa voltar a sua atenção. A política de turismo não sobrevive sem termos uma relação direta do artesão, porque o artesanato é uma produção associada ao turismo, pode ser, e tem o turismo como matéria-prima essencial à cultura. O país que tem um desenvolvimento alto em turismo, ele tem uma estrutura de cadeia produtiva do turismo que tem uma sustentação muito grande no artesanato, porque ele expressa uma cultura local. Se nós pegarmos todos os estados brasileiros, todas as regiões brasileiras têm grande riqueza no artesanato. Não é uma economia típica dos estados pobres, digamos assim, da informalidade da economia do Nordeste. Não é verdade isto. Nós temos em todos os estados, nos grandes estados brasileiros, uma produção de artesanato forte. Eu cito aqui com destaque o artesanato de Minas Gerais, conhecido no país inteiro pela sua força, pela sua produção, pela sua valorização. Não é? Então, nós, no entanto, não conseguimos tornar as experiências positivas de políticas regionais numa política nacional. Eu creio que é chegado a hora do governo brasileiro se debruçar no debate da economia criativa e, em particular, dentro da política de economia criativa, de um dos seus principais vetores, que é a produção de artesanato no Brasil. Eu tenho todo o interesse de participar dessa discussão, desse debate, de ajudar na construção de uma política. O meu Estado tem uma tradição em artesanato grande, mas, no entanto, passa por uma crise muito grande. O artesanato da Bahia passa por uma crise muito grande de interrupção de políticas,
de pouco debate na estruturação de uma política estadual para o artesanato, e eu creio que esse momento não deve se perder aqui. Minha grande presidente, que preside a mesa nesse momento, senadora Fátima Bezerra, de nós sairmos desta audiência pública, quem sabe, com uma proposta maior, mais avançada, de um grande debate sobre a política nacional para o artesanato no Brasil. Eu acho que ela precisa ser uma política construída da base. Nós temos hoje diversos fóruns que funcionam no Brasil de baixo para cima. O próprio Sistema Nacional de Turismo, Fórum Nacional de Turismo, é construído de baixo para cima, com os secretários de turismo de todas as cidades, integrando os fóruns regionais até o Fórum Nacional. Mas isso precisa se dar com a participação direta do artesão. O artesão é quem sabe a ponta, né, o financiamento que lhe falta, a assistência técnica que lhe falta para a produção maior, mesmo a distribuição do seu artesanato, a participação nas feiras de maneira democrática, as feiras nacionais, os grandes momentos do turismo nacional, dos grandes eventos de esporte nacional, como foi a Copa, um balanço de qual foi o resultado para o artesão brasileiro da Copa do Mundo. Agora vem a Olimpíada, como os artesãos brasileiros poderão se incorporar a esse grande momento da Olimpíada no Brasil e, portanto, onde nós abrimos as portas de oportunidades para o turismo nacional. Então, eu creio que é preciso um entrosamento maior. Às vezes eu penso que o governo fica de costas para o próprio governo e suas diversas estruturas. Talvez o artesanato seja um momento de se apontar a necessidade de unir mais as políticas dos diversos órgãos, talvez excessivos órgãos, que tratam da mesma coisa, do mesmo política, no caso do artesanato no Brasil, mas nós teremos muitos exemplos a dar em outras áreas também, onde os diversos ministérios repetem políticas que poderiam estar unicamente numa só estrutura e servindo muito mais ao fim a que ela se presta. Muito obrigada, senhora presidente. Senadora Lídice, muito pertinente a sua participação, sem dúvida nenhuma, né? Na verdade, evidenciou o que já havia sido exatamente destacado aqui por outras pessoas, inclusive pela senadora Regina, que é o caráter fragmentado das ações, né? O caráter fragmentado das ações. Antes de mais nada, precisamos equacionar exatamente isso aí. Precisamos equacionar isso aí. Quer dizer, o PAB, ele exige uma ação de intersetorialidade muito forte. Muito forte. Porque não tem como, né, não ter uma ação muito forte combinada do turismo com o Ministério da Indústria e Comércio, com o Ministério do Trabalho, a economia solidária, com a cultura, com a própria educação. E o que a gente está vendo aqui, né? É que isso que a senhora exatamente colocou, a questão do caráter fragmentado. Mais do que isso, eu acho que a senhora também dá aqui uma sugestão que eu penso que é uma sugestão muito saudável e uma sugestão muito boa. Por que não temos também uma conferência do artesanato brasileiro? Por que não? Inclusive para que cumpra esse papel que a senhora acabou de mencionar aqui, para que, enfim, aquilo que precisa, inclusive, ser corrigido, e tem muita coisa que precisa ser corrigida, de um lado, há um esforço por parte do governo, né? Mas, por outro lado, o que a gente está percebendo? Exatamente essa fragmentação. Então, para que essas lacunas, para que aquilo que precisa ser corrigido seja corrigido, seja feita, como disse Vossa Excelência, de baixo para cima, porque a conferência significa exatamente isso, né? E isso é um método que o nosso governo tem adotado,
né? Nós estamos aí já em qual edição da Economia Solidária, Vital? Terceira Conferência da Economia Solidária. Eu penso que, de repente, o quê? Pensar na realização de uma conferência, né, dos artesãos de todo o país, isso por si só, senadora Lídia, senadora Regina, já promoverá e muito o debate, né, envolvendo o conjunto da sociedade, para que a gente possa avançar na direção que a gente quer, que é dar o devido protagonismo e a devida valorização, começando pelo reconhecimento, né, do papel profissional deles, bem como a questão da promoção, né, do artesanato. Eu fiquei assim muito sensibilizada, de repente, dessa sugestão que Vossa Excelência apresenta aqui. Creio que todos nós concordaremos, inclusive, em elencá-la como um dos encaminhamentos da presente audiência.